Ok. Bom, só vou recapitular aqui, porque começou a gravar agora. A Dora estava falando, então, do código do labirinto e a questão das threads, né? Como fazer o código do labirinto em threads e a animação, né? O GIF e a animação. Então, é o seguinte. Bom, como eu disse, a primeira coisa é que o objetivo não é fazer o GIF, o objetivo é achar a saída. Então, todo questionamento de como desenvolver o código tem que ser em como achar a saída. Isso que é o que importa para o código eficiente. Agora, você quer fazer animação também, porque é bonitinho e didaticamente é legal de visualizar e tal. Aí vem a questão de usar a mesma matriz ou várias matrizes. E aí que eu queria chamar a atenção com calma aqui. O Python, ele tem 1000 vantagens sobre outras linguagens, ele é super interessante por 1000 aspectos, fácil de programar, as bibliotecas ajudam demais, mas ele tem uma grande desvantagem sobre todas as outras rivais dele, que são os threads. Python não é multithread, né? O Python ele roda com uma única thread e isso é feito por design, que é o que permite com que ele controle a memória utilizada. Se você tivesse, se o Python fosse multithread, teria que mudar completamente o gerenciamento de memória dele. Ele usa o fato de ser single thread para controlar a memória, porque aí ele tem que acompanhar o uso das variáveis num único thread. Isso implica que não existem deadlocks, essas palavras-chave, depois vocês precisam procurar nos livros especializados. Então, não tendo deadlocks, como é single thread, não vai ter deadlock, isso implica que ele consegue controlar a memória com facilidade. Em multithread, para controlar a memória automaticamente, você teria que fazer um controle de deadlock e isso atrasa o código, deixa o código mais lento. Então, o Python optou por fazer single thread para que ele consiga fazer uma implementação eficiente em single thread. Então, os códigos do Python são eficientes em single thread, desde que você chame as bibliotecas auxiliares adequadamente. Só que não tem multithread, por design. Existe, por exemplo, tem um pacote que é o multiprocessing ou o joblib, que são pacotes do Python que implementam threads, só que de forma bem limitada. Tá? Não é a mesma coisa que tentar usar MPI ou OpenCV em C ou Fortran. É muito mais limitado do que essas linguagens. Tá? E para o código específico do labirinto, o que acontece, o conflito das threads, você usar o multiprocessing, por exemplo, ou o joblib, que seja, no caso acho que teria que ser o multiprocessing, o pacote multiprocessing. Você tem que evitar ao máximo escrever informação nas variáveis compartilhadas. Tá? As variáveis que vão ser utilizadas por vários processos, você não pode escrever nela. Se você escrever, o Python se confunde na hora de gerenciar a memória. Esse é o maior problema. Se você só está lendo variáveis compartilhadas, não tem problema. Então, no caso da matriz, você pode usar uma matriz única para o labirinto e seguir a vida usando ela. Mas, para fazer os caminhos, o ideal é você ter uma variável auxiliar, não precisa ser uma matriz, porque a matriz vai ser muito grande, não seria eficiente. Você pode ter uma lista que você salva os pontos por onde você passou. Vai anexando pontos na lista, por exemplo. Seria mais prático do que simplesmente salvar na matriz o ponto que você passou. Aí, se você percorre o labirinto e vai salvando na lista os pontos por onde você passou, depois que acabou o código, achou a saída, o código encerrou, aí você pega essas listas de caminhos e aí você gera a animação com as listas, entendeu? Em vez de tentar fazer a animação enquanto o código está rodando, que não é adequado. Você não jamais deve fazer figuras e animações enquanto o código pesado está rodando, porque vai deixar o código ainda mais pesado. O ideal é você fazer o código do labirinto, salvar, melhor ainda se você salvar as informações dos caminhos, essas listas, num arquivo externo, e num segundo código pegar isso para fazer os gráficos e as animações. Isso seria o mais adequado. O que isso tem a ver com o multithread? Porque aí no multithread você pode salvar
fazer rodar várias threads, e para cada thread você vai ter uma variável indicando o caminho que aquela thread salvou, que percorreu, e você pode salvar cada uma num arquivo diferente. E aí depois você abre eles e faz as animações. Sacou? Professor, esses threads que você fala tem a ver com os threads tipo de processador? Tipo, os processador mais atual tem núcleo físico e tem os virtuais, que é os threads. É esses. É o mesmo Isso. thread que você está falando? Ou é só É, nomenclatura? Ah, tá. é, Só pra ver se eu tinha isso é thread. entendido mesmo. Entendi. Isso são os threads. Você roda lá 10 threads e vai rodar cada um num processador, né? Em geral, você pode rodar, como você falou, são processos virtuais, então você pode ter mais threads do que núcleos, mas tipicamente você só vai rodar códigos que tem mais threads do que núcleos quando você tem muita escrita em disco. Porque se uma thread está escrevendo dados no disco, que é uma coisa lenta, a outra thread pode estar rodando no processador, são coisas separadas. Tá? Você pode alternar. Mas se o código não tem muita escrita em disco e vai só usar a CPU, aí não faz sentido você ter mais threads do que núcleos, porque as threads vão estar sempre ocupando 100% do processador. Tá? Entendi. Obrigado. Isso. Aí É, o código do labirinto em threads você pode fazer da seguinte forma: a maneira que eu acho mais eficiente é você encontrar as bifurcações. Então você começa com uma única thread, vai percorrendo o labirinto. Chegou numa bifurcação, se abre uma thread para cada possível caminho. E aí eles percorrem. Aí, digamos que separou em 3 caminhos. Um desses caminhos chegou numa outra bifurcação. Aí ele abre mais 2 threads. Agora você tem 5 threads. E aí, um desses 2 caminhos chegou num ponto sem saída. A thread morre e continuam as outras. Aí cada uma que chega num beco sem saída mata a thread e as outras que se bifurcaram continuam. Até uma delas achar a saída. Sacou? entendi. Agora faz mais sentido usar, então. Porque eu fiquei na dúvida. Na hora que eu vi, que eu fiquei meio assim, eu pensei, mas se é pra salvar só as informações primeiro e depois eu faço as animações, não compensaria usar. Eu poderia ficar rodando várias vezes até ter todos os caminhos e deixar salvado como um banco de dados. E aí pronto. Não. A brincadeira é você sempre abrir uma thread nova quando chega uma bifurcação. Aí você tem vários controles, por exemplo, para, sei lá, se tiver muita bifurcação, você pode começar a ficar com um zilhão de threads. Isso também não é eficiente, né? Então você pode tem um bloqueio. No Python, em multiprocessing, eu não sei como é que faz, tem que olhar a documentação. Mas você pode pôr um bloqueio de quantas threads são executadas ao mesmo tempo. Tá? Então, sei lá, você criou 50 threads, porque chegou lá em um bando de bifurcação e o negócio vai crescendo exponencialmente. Né? Mas você só executa, sei lá, 20 threads de cada vez. E aí, à medida que uma morre, vai chamando outra, e assim por diante. Então, uma hora você acha o caminho. Essa é a maneira mais fácil, inclusive, de você levar em conta as bifurcações sem ter que ficar depois voltando para trás, porque na hora que a thread chegou no beco sem saída, você mata ela e acabou. Não tem mais problema não. Esquece que ela existe. A bifurcação dela vai automaticamente continuar o cálculo para você. Sacou? Faz sentido. Eu vou tentar colocar primeiro fazer o labirinto que eu falei, com o espaçamento certinho, e aplicar o que eu já apliquei no outro. E aí, se tudo der certo, a gente tenta colocar as threads. Porque às vezes, né? Às vezes pode não Todos dar esses tempo. códigos, eles são pensados, todo o código que eu tenho na minha cabeça, que eu conheço, as otimizações, são sempre pensados em labirintos em que o caminho é um pixel. Tá? Então, no caso daquela animação que eu mandei, que motivou vocês da dinâmica difusa de random walk, lá o caminho eram vários pixels, era um caminho quase contínuo, que as partículas iam andando aleatório. Aí, tentar fazer essa brincadeira de threads nesse tipo de coisa vai ser horrível, porque a cada passo vai fazer uma bifurcação, porque né, tem um vazio ao redor, então ficaria uma bagunça. Até Não tem agora o ideia. código ele tá bem Randall Walker, porque ele vai andando e no final ele quase sempre volta pro mesmo lugar. E aí quando ele volta pro mesmo lugar, dá um bug no código
e ele entra num loop que não consegue sair. Entendi. Tem dificuldades. O código, ele é... Se vocês fizerem o random walk mesmo, igual daquele vídeo que eu mandei, é fácil, né? Uma hora ele acha a saída. Agora, evitar que você volte para o mesmo ponto e considerar essas bifurcações e caminhos, tem várias questões de otimização que são interessantes e uma lógica que tem que ser repensada com calma até sacar as melhores maneiras de implementar. É um exercício muito bom. Vai tentando, tá? Acho que tá indo bem. Pelo que vocês estão me falando, eu acho que vocês estão se virando e vocês estão passando por dúvidas que quando eu implementei eu também tive, então faz parte, tá? É legal, mas tem hora que fica bem confuso. Fica, Meu código, tadinho. é. Teve uma hora que eu tenho problema de insônia, e se eu não termino de resolver o problema, eu não consigo dormir, porque ele fica rodando na minha cabeça ainda. E aí eu não queria desistir. Eu tive que refazer meu código inteiro para organizar, porque eu não conseguia mais entender o que estava escrito. Isso é uma característica de todo programador. Pode ficar sossegado e está no caminho certo. Tava feio. Perguntar para qualquer pessoa que trabalha com programação, no momento da vida, passou noites em branco programando. É assim mesmo. Tá? Tem que evitar, tá? Não estou recomendando que faça isso, não. Depois de velho, você percebe que é uma desgraça isso. Mas... A internet fica melhor. Bom, quando você ficar mais velho, você me fala se não é melhor evitar. Que é isso, teve uma época na pandemia que eu troquei a noite pelo dia, porque lá em casa era muito barulhento e eu gosto de paz para fazer minhas coisas. Aí eu dormia o dia inteiro e ficava a madrugada inteira mexendo com Python. Minha mãe e meu pai queriam me matar. Pois é. Não vou falar o que eu fazia, não, porque tá tudo gravado aqui, eu vou ficar quieto. Quando não estiver gravando, eu falo como que eu me comportava no doutorado. Eu queria fazer uma pergunta. Você sabe se já começou a abrir para perguntar as optativas do próximo semestre? Porque eu não vi ninguém falando disso. Também estou achando que vocês estão muito quietos, mas está na hora já. Se é que já não passou da hora. Eu ainda perguntei num grupo e falaram para mim que ainda não tinha saído formulário nenhum. Olha no calendário UFO, lá tem a oferta de disciplinas em algum lugar. No calendário da graduação, está lá marcado quando que são definidas as disciplinas. Mas está na hora, sim, pode falar, pode conversar com a coordenação, pode conversar com os seus colegas, sim. Quem veio falar comigo? A Juliana. Conhece a Juliana? Do seu ano, não? A Zanata? Uhum. Ela queria o curso de computação de alto desempenho. Eu dei uma vez só, que é um curso que, dei uma vez só e dei pela metade, na verdade, porque foi no primeiro semestre da pandemia, aquele que foi interrompido lá, né, em 2019. Eu tinha organizado o curso, tinha uns 10 alunos interessados, e o nosso plano era montar um cluster. Tem a sala de informática do Infisa, né? Então, são 14 máquinas que tem lá. Então, a gente ia se reunir lá, o curso ia ser montar um cluster com as 14 máquinas, se comunicando por SSH, rodando Linux, colocar a autenticação de usuários sincronizada entre as 14 máquinas, sincronizar as HDs das 14 máquinas também, fazer um cluster mesmo, com toda a propriedade, instalar um gerenciamento de trabalhos, de jobs, né, que você põe para rodar e distribui no cluster de forma otimizada, e depois usar o cluster para fazer alguns projetos de código de alto desempenho usando OpenMP e MPI, que são os dois códigos de alto desempenho em C ou em Fortran. Eu ia fazer em C porque é o que eu conheço bem. Fortran eu não programo bem. A gente ia fazer em C alguns códigos de OpenMP e alguns códigos de MPI. Códigos que a gente já fez, tá? Códigos de solução de equação diferencial, código de alto-valores, só que usando outra técnica para clusters. Então, ia repetir problemas do curso de introdução, mas com técnicas avançadas. E outras coisas, né? Outras coisinhas desse tipo. Só que aí veio a pandemia, a gente teve que ir para remoto. A gente chegou a montar metade do cluster. A gente conseguiu fazer a comunicação das máquinas, a gente estava instalando a sincronização da autenticação dos usuários quando a pandemia bateu e a gente teve que ir para a aula remota.
E aí paramos. Aí, consequentemente, quando a gente não acabou de montar o cluster, a gente não conseguiu rodar MPI. Só conseguimos fazer o OpenMP, porque o OpenMP você consegue... O OpenMP é basicamente multithread. O MPI é a comunicação entre máquinas diferentes. Então, a gente não fez MPI, só fez OpenMP. Então, esse curso é um curso interessante, só que o problema é que o número de alunos interessados no curso desse é muito pequeno. E a gente está com uma carga didática muito alta por causa da pandemia. Então, eu acho que a coordenação não vai aceitar um curso desse agora. Tá? Os laboratórios estão todos sobrecarregados, vai precisar de muito professor. E eu acho que, bom, mas optativo é optativa, né? A gente tem que oferecer um tanto de optativas por semestre para vocês se formarem. Então, se ninguém pedir optativa e só tiver essa, vai ser oferecido. Então, vocês têm que ver lá se a coordenação aprova, tem que pedir, velho. Não sei se vocês têm interesse nesse código, nesse curso também. E também não seria presencial, então também não teríamos acesso ao cluster ainda. O Infis decidiu voltar presencial só o necessário, por enquanto. Vai ser só o lab de Moderna, né? Da física, eu acho que só. Agora, para as engenharias e para a química, eu acho que o lab de termo, alguns laboratórios que não dá para fazer remoto, vão voltar presencial. Mas o Lab 1, que funcionou muito bem remotamente, a gente vai manter remoto para sobrar espaço para os outros labs presenciais. Entendeu? Eu queria pedir, era essa computacional quântica. Esse pode ser também. Tem que pedir, peçam lá, vocês têm que achar, tem que conversar entre vocês, procura um representante docente para entrar em contato com outros alunos. Eu acho que a gente está sem. Era a Evelyn, né? Mas a Evelyn, A ela Evelyn saiu. promoveu. Bom, vocês têm que dar uma maneira de dar uma indicação para a coordenação de que existe um número de alunos interessados no curso. Tem que ter um número suficientemente grande. Você tem que fazer o pedido e justificar o pedido. Né? Via e-mail, às vezes, será que eles aceitam? Sim, manda e-mail para os seus colegas. Bom, a Evelyn não está como representante discente, mas ela deve ter o contato de todo mundo, deve ter um canal de comunicação com todos aí. Né? Então, você tem que se comunicar, basicamente, dá um jeito de se comunicar. E eu não posso interferir nisso, tem que ser com vocês. Tá? Não, é porque eu fiquei na dúvida, eu tentei ver se já tinha saído alguma coisa, aí falaram que não, eu fiquei esperando. E aí falaram que ontem ou hoje ia ter uma reunião, eu falei, ai gente, até agora não falaram nada das optativas. Eu não estou por dentro do calendário, eu sei que eu já estou falando com o pessoal porque eu quero escolher as disciplinas que eu vou dar semestre que vem. Caso eu não dê nenhuma optativa, eu quero dar lá. Então, eu estou discutindo essas coisas. Mas o pedido de optativas, eu acho que vocês já, pelo menos entre vocês, já tem que conversar, senão fica em cima da hora. Mas só para adiantar, ao longo da pandemia, a gente aproveitou os professores para discutir esses cursos de computacional, e a ideia é levar esse nosso curso atual para obrigatório e colocar algo muito parecido com quântica computacional como sendo a optativa. Tá? Seria uma física computacional avançada. Eu vou pegar um pouquinho do que eu dei em quântica computacional, um pouquinho do que eu dei em computação de alto desempenho, e um pouquinho do que eu estou dando na pós de estado sólido, e talvez um pouco de machine learning também, trazer um pouco de machine learning para computacional avançada. O curso de introdução não vai ter machine learning, provavelmente. A gente está pensando um pouco. Talvez fique só para o curso de computacional avançado, machine learning. Mas isso ainda talvez demore mais de ano para ser aprovado, porque tem que passar pelo colegiado, tem que passar pelo INDE, tem que passar pelo conselho, tem que passar pela reitoria. É um negócio que é um pouco demorado. Mas a ideia é basicamente isso, separar em 2 cursos apenas, o básico e o avançado, e a divisão entre um e outro ainda está um pouquinho, não está 100% claro, o que a gente vai colocar em um e o que vai colocar no outro. Mas seria, né, um pouquinho de cada coisa que eu falei. Mas esses anos que o senhor veio dando nesse curso já te deu uma noção boa, né? Diferenciar entre o básico e o avançado e tudo mais. Eu tenho dúvidas ainda. Todo semestre eu mudo alguma coisa. Ainda não chegou no ponto que o senhor acha, opa, é esse. Pelo seguinte, porque é diferente eu dar um curso para vocês. São quantas pessoas? Aqui, esse semestre estão em 6 pessoas, né?
São 6 pessoas que escolheram fazer computacional porque têm interesse em computacional, né? Agora, se eu for dar como obrigatória, vai ter um bando de aluno que não tem tanto interesse assim. E aí a pegada é diferente, né? Sacou? Aí não vai poder ser baseado tanto em projeto, não vou poder dar uma liberdade tão grande como eu dou para vocês fazerem no tempo de vocês, tem que ser um negócio mais ritmado, com prova, com alguma coisa assim. Então, uma vez que se torna obrigatória, muda bastante. E aí isso que é um pouco pesado. Por isso que não cabe muita coisa. No curso obrigatório tem que tirar coisas. Entendi. Ou, né, ter uma estrutura bem mais organizada. Nas optativas a gente vai levando de acordo com os interesses, supondo que as pessoas que estão fazendo optativa realmente têm um interesse pessoal naquilo. Aí é mais fácil levar porque vocês estudam por gosto, não por obrigação do currículo, né? É diferente. Então, estou um pouco com medo ainda de tornar o curso obrigatório. Vamos ver o que vai acontecer. Primeira vez que eu der o curso obrigatório, vai ter muita surpresa. Com certeza. Tá? Mas vai demorar uns 2 anos, eu acho, para se tornar obrigatório. 1 ano, talvez. Ok, gente, vamos lá. Mais alguma dúvida? Não, acho que não. Por mim, não, senhor. Pra mim também não. Ok, então vamos ver. Eu queria dar uma revisada nas coisas do PCA, sem muita pressa. E queria saber o que vocês entenderam antes disso. Vocês deram uma lida no material que eu mandei. Eu dei uma lida breve, professor. E aí, o que vocês entenderam do PCA? Não entenderam nada. Ficou muito bagunçado a minha aula. Ficou bagunçado a aula, mas alguma coisa deu para entender? Certo, PCA. Eu comecei a assistir a aula só, eu não cheguei a ler os links lá. Você não estava aqui. Eu não tava. Eu comecei a assistir, mas eu não cheguei a ler. Porque eu tava vendo do projeto e da lista, eu acabei me enrolando essa semana, me enrolei bastante. Professor, eu não consigo desvencilhar o PCA de encontrar autovetores e autovalores ainda. Para mim, uma coisa é outra e a outra é uma, sabe? No final das contas, é isso, né? É isso. Bom, você fala autovetores, mas você quer dizer achar os eixos ótimos, né? Isso mesmo. É essencialmente isso. Essa é a essência da brincadeira, mas vamos pensar naquela abstração, não da matemática por detrás, que de matemática é isso. Você tem um conjunto de dados num espaço amostral e você tem esse conjunto de dados, em inglês a gente fala features, estou com um problema para traduzir features, características, elementos, né? Você tem propriedades, alguma coisa assim, de algum sistema que você está estudando. Então, que sistema que você pode estar estudando? Eu posso estar estudando, né, o exemplo climático é muito claro, né? Você tem lá diversas medidas. Vamos pensar em medidas locais. Claro que um modelo climático não é assim. O modelo climático envolve uma simulação do globo, né? Dos ventos, ou frentes de umidade e tal, e a dinâmica de como as coisas se movem. Mas vamos ignorar isso só para pensar conceitualmente. Eu posso pegar um modelo que eu pego o histórico de chuvas de uma região, temperaturas, umidade, intensidade e direção do vento. Legal. Posso pegar um bando de medidas de quantidades climáticas desse tipo e eu quero prever o que vai acontecer no clima amanhã, certo? Bom, para fazer a previsão em si, eu tenho que fazer um código mais elaborado, que hoje em dia você pode, né, é o projeto lá do Tiago e do Emanuel. Não, Tiago e do Manuel. Gabriel, perdão. Emanuel da Pels. Tiago e Gabriel vão fazer um projeto de dinâmica, né, de predição do tempo, baseado numa série histórica com esse mesmo tipo de dados. Agora, para você fazer essa série histórica, se eu estiver pensando em 5 variáveis, em 5 features, 5 propriedades, é pouca coisa.
A brincadeira ela se torna crítica quando o número de propriedades que você tem é gigantesco. Então, imagina que você tem uma tabela de dados com 5.000 variáveis, com 5.000 propriedades, você tem a série histórica dessas 5.000 propriedades. Será que você realmente precisa de 5.000 informações para entender o seu sistema? É muita coisa. Com certeza não precisa de tudo isso. Então, o PCA te ajuda a identificar quais são as variáveis fundamentais que caracterizam o seu sistema. E essas variáveis podem ser não triviais de serem encontradas. Tá? Então, no caso daquele primeiro exemplo que a gente sempre passa, deixa eu abrir aqui, vou compartilhar minha tela. Só vou mostrar as figuras. Talvez eu abra um paper aqui só para ilustrar também. Então, professor, só uma perguntinha rapidinho. Dentro desse exemplo, o senhor falou das 5.000 variáveis, o algoritmo ele vai identificar as características principais, né, as componentes principais, né? Uhum. São essas componentes principais que têm a correlação ou a correlação está nas 5.000 variáveis, como o senhor falou? Tá, vamos lá. Vamos pensar em duas variáveis? Mais fácil? Ok. Então, esse aqui é o gráfico que vai aparecer em qualquer tutorial de PCA que vocês procurarem, qualquer um. O primeiro exemplo vai ser sempre esse aqui. Então, aqui eu tenho um conjunto de duas variáveis, dois dados, né? X e Y. E para cada X, para cada Y, eu tenho uma informação. Né? Então, essas informações elas são tabeladas no gráfico, em vez de ser uma tabela, mas imagine que isso aqui é uma tabela de duas colunas, e a primeira coluna é o X, é a propriedade X, a segunda coluna é a propriedade Y, e cada linha é um valor dessas propriedades. Então, duas colunas você grafica num gráfico desse tipo. Neste gráfico aqui, vocês veem que existe uma tendência desses dados a formar uma reta. É uma reta longe de ser perfeita, porque tem uma variância nessa direção também, mas tem uma tendência de fazer reta. Se esse gráfico aqui representa, por exemplo, sei lá, pensando meio sem criatividade agora, mas pensa que você tem aqui a largura e a altura de um objeto e você quer usar esses dados para caracterizar o peso. Não de um objeto, mas de vários objetos. Tá? Você tem aqui caixas, pessoas, animais, apartamentos, e você tem aqui largura e altura de objetos em geral, e você vai caracterizar o peso deles. Então, claramente, quanto maior a largura, quanto maior a altura, maior é o peso. Então, você tem uma correlação entre essas duas coisas. Né? Claro que você tem uma variância com relação a isso também, porque depende da densidade. Então, a informação da densidade não está aqui. Né? A densidade, obviamente, é importante para o peso, mas a largura e a altura também é. Então, você tem uma correlação entre as variáveis. Elas não são independentes. Por exemplo, para o peso, o que importa não é nem a largura nem a altura. O que importa mesmo é o volume. Né? O volume e a densidade são as variáveis principais. Peso volume e altura são variáveis auxiliares. Então, achar a componente principal, nesse caso, seria dizer que, olha, você tem uma tabela de dados que você tem largura, altura, profundidade, densidade. Esse é um excelente exemplo. Vamos pensar assim. Esquece o 2D, acabei falando de mais variáveis, né? Então, imagina que tem uma tabela de dados que tem lá largura, altura, profundidade e densidade. Tem 4 variáveis. Destas 4 variáveis, quantas eu preciso para descrever o peso de um objeto? Volume e... Qual que era? Eu esqueci. Densidade. E densidade. Concorda? O peso é o volume vezes a densidade. Então eu preciso de 2 variáveis. Mas eu tenho 4. Por que eu tenho 4? Porque altura, largura e profundidade, elas se compõem para formar o volume. Sacaram? Então, o que o PCA faz é basicamente isso. Ele pega aquelas informações todas
e condensa elas em componentes principais, que são combinações desses dados, tais que aquela combinação ela é suficiente para escrever os dados. Sacou? Então, eu não preciso de tudo isso. Né? Então, você imagina que eu tenho esses três, né? Profundidade, altura e largura. O produto deles vai me dar o volume. Aí eu posso fazer outras combinações, a diferença, soma, divisão. Então, tem várias possíveis combinações deles, né? E essas diferentes combinações vão dar diferentes medidas. Dessas medidas, a maioria delas é irrelevante, a única que importa é o volume, né? Para ser um pouco mais claro, esse exemplo que eu dei, eu tentei improvisar aqui, não é ótimo, porque PCA não é capaz de fazer o produto das três coisas, tá? PCA só faz combinação linear das coisas. PCA é uma transformação linear. Então, ele teria que fazer uma soma. Né? O volume não é uma soma, é um produto. Mas existe uma variante do PCA, que é o PCA não linear, e talvez ele consiga fazer o produto. Mas o PCA padrão teria que ser uma soma. Mas a ideia é a mesma, né? Ele substitui as suas variáveis por variáveis compostas que descrevem melhor o seu sistema. Então, aqui no caso 2D, o fato que a descrição completa do meu sistema requer o eixo X e o eixo Y e a distribuição de pontos em X e Y. Agora, se eu consigo escrever um código que identifica esses dois eixos principais, eu vejo que esse eixo aqui, tá menorzinho, ele não é tão significativo para descrever o meu sistema. A grande variância no sentido de variância mesmo, sigma quadrado, está nesse eixo aqui. Então, os meus dados eles estão espalhados nesse eixo e não estão espalhados nesse. Isso significa que a informação contida nesse eixo ela não é tão significativa para descrever a informação que está nesses dados. Certo? E a informação relevante está ao longo desse eixo. Os dados estão distribuídos nesse eixo. Então, o PCA ele vai procurar quais são os eixos, a combinação linear de propriedades que melhor descrevem os seus dados. E as que melhor descrevem são aquelas que têm maior variância. Então, esse eixo aqui é o eixo de maior variância desses dados. E esse eixo é o eixo de menor variância. Então, aqui, se eu quiser desprezar alguma informação, eu desprezo esta informação aqui e fico com um sistema unidimensional, projeto os dados ao longo desse eixo. Vou chamar esse eixo de x', e aí eu vou ter os valores dessas propriedades, em vez de ter uma tabela de dois, em vez de ter uma tabela de duas informações, eu vou ter uma tabela de uma informação só. Né? Este dado aqui tem um x' grande, este dado aqui tem um x' negativo, este dado aqui tem um x' zero. E é isso que importa. Tá? Não me importa o valor de x e de y. Para caracterizar a informação, basta o x'. Agora, o que é o x'? Neste caso aqui, o x' vai ser, grosso modo, x mais y. Essa é a transformação. Tem um pequeno ângulo aí, mas vamos ignorar. O x' vai ser x mais y. Né? E o y' vai ser x menos y. Agora, o que é x mais y? Bom, depende do que é x e y, individualmente. Né? Então, se eu estivesse fazendo um trabalho para estatística... deixa eu pegar um exemplo concreto. Tem o paper que eu estou falando, que é interessante. Eu acho que eu salvei ele. Deixa eu ver se é o que eu salvei, que eu estou na cabeça aqui. Não é esse. Acho que eu não salvei. Mas acho que eu mandei para vocês no link lá. Não. Deixa eu abrir aqui. Não, eu não mandei. Não, professor, você falou que ia mandar o link, mas eu não achei. Eu não mandei o arquivo também, né? Faltou o arquivo, pelo jeito.
que é o que eu abri Sim. agora. Deixa eu ver se é nos links que eles falam. Eu achava que eu tinha salvo o paper. Deixa eu continuar. Só um segundo. Não estou convencido de que eu não salvei isso. Não é possível que eu não tenha salvo. Eu salvei essa informação. Bom, basicamente, o que o exemplo traz, que é um exemplo muito claro, que eu queria chamar, mas eu queria mostrar, porque eu não lembro das variáveis de cabeça que ele estava usando. Mas é uma brincadeira, é um trabalho de verdade com relação à população de pássaros numa certa região da Inglaterra, se não me engano. Não é esse aqui, não. Talvez seja esse aqui, ó, o segundo link que eu abri ali. Ou esse, né? Eu acho que é esse aqui. Vamos só ver um pouquinho. Tem a parte matemática aqui por trás. Não. Gente, eu não vou achar não, gente. Se eu procurar pelas imagens, eles aparecem. Eu vou procurar de novo, depois eu mando para vocês. Não é possível. Tem que estar na lista do que eu. Algum dos que eu abri, então tinha que estar marcado em roxo.
Vou abrir mais esse daqui. Professor, se você chegou a baixar ele pode estar salvo no seu histórico de download também. Você baixou ele Acho que eu pelo achei Chrome. aqui, ó. Ah, tá. Word Example. Aqui, esse mesmo. Vou pegar aqui só as variáveis, quais são, porque aí seguindo as variáveis, faz bastante sentido. Tá aqui, ó. Beleza. Então, são pássaros da América do Norte e os dados que eles analisaram são de 100 espécies de pássaros e mediram 3 fatores, 3 features, né? O comprimento em inches, né, polegadas, comprimento do pássaro, né, a altura, basicamente. Vamos pensar na altura do pássaro. Tá? Mediram o wingspan, que é a abertura das asas, tipo, distância de um dedo ao outro seu, né, ao longo do braço. Wingspan, que é o, né, comprimento das asas. Isso também está em inches, também está em polegadas. E o peso, que está em ounces. Vamos pensar em quilos aí, né? Ok, então aqui ele está dizendo que você tem, então, tem 3 features, são 3 propriedades, e você tem 100 medidas, porque eles analisaram 100 espécies de pássaros. Então você tem uma matriz 3 por 100, e a matriz de correlação destes dados é uma matriz 3 por 3, porque você tem 3 propriedades. Né? Então essa aqui é a matriz de correlação, ele não coloca a parte de baixo, porque a matriz é sempre simétrica, e você vê que os dados estão altamente correlacionados. Existe uma correlação, então, entre a altura, o comprimento das asas e o peso dos animais, tá? Para caracterizar as espécies. Ok. Então, aqui ele calcula os autovalores e autovetores dessa matriz. Então, você tem um autovalor 1.600, outro valor 128 e o autovalor 7. Lembrando que quanto maior é o alto valor, maior é a variância daquele dado, e quanto maior a variância, mais importante é aquele dado para a compreensão das informações no seu dataset. Né? Ok. Então, e aqui tem os autovetores. Então, aqui o autovetor referente ao maior alto valor é esse daqui: 0,22, 0,41, 0,88. O que quer dizer esses números? Quer dizer que a medida representada por esse autovetor é uma combinação de 0,22 da altura, 0,41 do comprimento da asa e 0,88 do peso. Enquanto que o segundo alto valor, 128, tem uma medida que é dada por isso daqui. 0,25 da altura, 0,85 do comprimento da asa e menos 0,5 do peso. Então, a medida é essa mistura dessas grandezas. E a terceira é essa mistura aqui, né? É quase 100% do comprimento, uma redução aqui, menos 0,3 da asa e quase nada do peso. Então, são 3 medidas diferentes, abstratas. Veja que, uma vez que os autovetores representam uma medida composta, eu tenho que tomar cuidado, como eu falei para vocês, que eu não posso misturar bananas e maçãs, né? Eu não posso misturar inches, né, comprimentos com pesos. Então, a primeira coisa que você faz, que está implícita aqui, porque ele já discutiu isso anteriormente no texto, é fazer aquela renormalização. Então, essas variáveis aqui não são as variáveis originais que foram medidas, mas foi feita uma renormalização. Então, todas elas têm média 0 e todas elas têm variância 1. Você normaliza os dados. Ao converter esses dados para que todos tenham variância 1, principalmente, você está eliminando as unidades. Está em unidades da variância do dado. Né? Então, eliminando a variância, não tem problemas de unidade. Né? Normalizando. Beleza. Então, aí a gente, uma vez que você tem essa abstração das unidades, eu posso tentar entender o que significa as medidas desses 3 eixos principais. Veja que se eu considerar os 3 eixos principais, eu não perdi informação. Eu tinha 3 medidas, altura, comprimento da asa e peso, e agora eu tenho 3 outras medidas. A medida 1, o 2 e o 3, que são abstratas, mas troquei 3 medidas por outras 3.
A redução de informação aparece quando você despreza medidas. Então, se eu quiser desprezar o U3 e o U2 e caracterizar os meus dados apenas com o U1, eu perdi informação, mas como a variância desse cara é muito maior do que essa, a informação perdida deve ser irrelevante. E aí, que informação que o U1 traz? Será que essa informação que o U1 traz é suficiente para eu descrever o que eu quero descrever aqui? Basicamente, o que eu quero descrever? Eu quero descrever as características das diferentes espécies de pássaros, né? Então, eu tenho certas espécies de pássaros são maiores, outras têm asas grandes, outras são pesadas. Mas será que essas três informações são independentes? Né? Ou será que todo pássaro alto tem asa comprida? Sacou? De repente é perda de tempo eu querer medir a altura e comprimento da asa. De repente há uma correlação entre elas que basta medir a altura e assim por diante. Beleza. Então aqui ele está mostrando aquela brincadeira da variância explicada, que é essa conta aqui, ó. O alto valor dividido pelo traço da matriz, que é a soma dos autovalores, do lambda 1 deu 92%. Quer dizer que dessa tabela de dados, 92% das informações estão compostas nessa medida 1, referente ao alto valor lambda 1. Os outros 8% estão decompostos nessas duas aqui. Praticamente o resto está aqui no lambda 2. No lambda 3 não tem quase nada. Né? Aqui, né? 7% está no lambda 2 e 0,40% está no lambda 3. Bom, aí ele vem aqui, né? Como que a gente interpreta tudo isso? Então, vamos lá. Então, no estudo dos tamanhos, altura, asa e peso, aparentemente apenas dois fatores são importantes, o 1 e o 2. Então, o que eu vou entender como o 1? Então, o 1 está me dando uma noção generalizada do tamanho do animal. Por quê? Porque é uma combinação de altura, asa e peso, certo? Veja que as três medidas estão sendo somadas, com pesos diferentes, mas estão sendo somadas, e ela me dá uma ideia geral do tamanho. Então, se eu pegar esses dados, deixa eu voltar aqui para a figura da Wikipedia. Então, imagina, aqui lá eram 3 dados, aqui são 2. Deixa eu ver se tem uma figura 3D que eu possa usar para ilustrar. Vou ver se tem uma figura 3D aqui. Ou não, vou dar sorte. Aqui embaixo. Quase. Não, vamos ficar aqui. Certo. Então, veja, pode ser o seguinte, essa combinação, o 1 aqui, imagina que é esse eixo aqui, que é o eixo principal. Né? Então, se um pássaro tem o 1 alto, quer dizer que tanto o seu peso, quanto a sua altura, quanto o seu comprimento de asa são altos. Para que o 1 seja baixo, como o 1 é basicamente a soma dessas 3 quantidades, para que o 1 seja baixo, o pássaro tem que ser leve, com asa pequena e baixo. Sacaram? Então, o 1 dado pela soma nos caracteriza essencialmente o tamanho do pássaro. E essa é a medida principal que eu extraio destas quantidades. Né? Tamanho, mas veja que tamanho ele faz questão de colocar entre aspas, porque é um tamanho no sentido genérico, abstrato. Né? É um pássaro grande. Grande pode significar gordo, ou pode significar alto, ou pode significar asa comprida. Porque o que a gente tem aqui é uma soma das 3 coisas. Vocês veem que ele está priorizando o peso, né, que é o último dado aqui. Então, quanto mais gordo o pássaro, maior vai ser o 1. Quanto mais larga a asa, maior vai ser o 1, mas o fator é metade desse fator. E a outra metade vai para a altura. Né? Então, você tem essa combinação. Mas, grosso modo, quanto maior o 1, maior é o pássaro. Agora, o que o U2 significa? Vamos tentar entender o U2 sem ler o que ele escreveu? Então, o U2 eu estou somando altura e asa e subtraindo o peso. Então, o que significa ter um U2 alto? Você vai ter pássaro maior, só que mais leve. Exato.
Exato. Então, se o pássaro é alto e leve, o U2 vai ser alto. Né? Se o pássaro é alto e pesado, o U2 vai ser perto de zero e o U1 vai ser alto. Né? Se o pássaro é gordo e baixo, gordo e baixo, pesado e baixo, né? Pesado e pequeno, o U2 vai ser negativo. Sacado? E o U3? O que o U3 significa? Como que eu posso interpretar o U3? Só pássaro alto, né? Acho que é. O U3 vai praticamente positivo para pássaros altos e vai ter um fator negativo para asa comprida. Então é né? pássaro alto com asa curtinha. Pássaro alto com asa curta. Se o pássaro for alto e tiver a asa comprida, talvez chegue perto de zero isso daqui, dependendo do fator. Né? Mas se ele for alto de asa curta, o U3 vai ser alto, independente do peso. Né? O peso tem quase fator zero aqui. Se ele for baixo de asa comprida, o U3 vai ser negativo. Certo? E por aí vai. Então você vê que você é capaz de interpretar o que são as componentes principais, mas essa interpretação requer uma abstração. Aqui nesse caso foi fácil abstrair, nem sempre é fácil abstrair. Tá? Quase nunca é fácil abstrair. Mas o fato é que a caracterização do seu sistema ela é otimizada pelas componentes principais. Então, como esses dados aqui estão basicamente medindo o tamanho, a componente principal, a mais importante, foi aquela que mede o tamanho, que é a soma dos três. Tá? Vamos ver o que ele fala aqui embaixo. Tá, ok. Então, está falando do 1 ainda, eu quero ver do 2. Onde ele fala do 2? O parágrafo de baixo ele começa. Então, os parâmetros principais é o tamanho da asa e o peso, são os que têm mais valor lá. Então, e tem sinais opostos. Então, o 2 descreve uma característica do pássaro correspondente a asas pequenas e peso grande. É basicamente o que a gente discutiu, né? Ele está chamando isso de stoutness, que é robustez, se não me engano. Então, aqui você tem esses três caras aqui. Aí um exercíciozinho interessante, né? Qual que deve ser o valor de o 1, o 2 e o 3 desses três caras aqui? Então, o que eu posso falar deste cara aqui? Ele na ordem, né? É baixo, asa pequena, baixo, asa curta e gordo, né? Então, vamos ver aqui. Então, baixo, asa curta e gordo. Então, o 1 vai ser alto, porque ele é gordinho, né? Baixo, asa curta, o U2 vai ser negativo, e este cara aqui, baixo, asa curta, esse cara vai ser praticamente zero. Né? Então aqui vai ser bastante positivo, aqui vai ser negativo e aqui vai ser zero, para o primeiro, certo? Para o segundo, o que a gente pode dizer? Ele é alto, asa comprida e magro. Sim. Então, alto, asa comprida e magro vai dar um valor positivo, sei lá. Temos que pôr número de verdade para ter uma ideia. Mas aqui vai ser bastante positivo, tem dois fatores grandes aqui. Mas vamos lá. Alto, asa comprida e magro. Então aqui também vai dar positivo. Aqui antes era negativo, agora ficou positivo. Né? Alto, asa comprida e magro. Talvez esse fique perto de zero ainda, ou como aqui é bem grande, né? Talvez fique positivo também, antes era zero. Eu vejo que deu diferente. E o terceiro é baixo, asa comprida e gordo. Né? Acho que é isso. Né? Então, baixo, asa comprida e gordo vai dar um valor grande. Baixo, asa comprida e gordo vai dar um valor talvez perto de zero. Baixo, asa comprida e gordo vai dar um valor negativo.
Então você veja que para cada um desses pássaros, esses caras deram combinações diferentes. O 1 sempre vai dar positivo, aí a escala é difícil de ver só pela imagem, mas aqui, hora deu 0, hora deu negativo, hora deu positivo. E aqui também. Num caso deu 0, outro deu negativo, outro deu positivo nessa análise qualitativa. Então você vê que essas 3 medidas classificaram de forma bem distinta esses 3 pássaros. Então, de fato, elas são boas medidas para diferenciar os 3 pássaros. Certo? Professor, mas nesse caso bastava o 1 para diferenciar eles, né? Porque é o que maior tem importância, né? Ele corresponde a 92,48%, né? Isso, o 1 vai diferenciar eles no sentido da tamanho, né? Vai dar uma ideia geral de tamanho. Mas, provavelmente, em termos de tamanho, este cara é igual a esse. Então, o 1 não é capaz de diferenciar que esse cara é esbelto e esse cara é gordinho. É por isso que o 2. Aí o 2 ajuda a diferenciar esses dois aqui. O 1 vai diferenciar muito bem esse cara desse. Mas para diferenciar estes dois, eu preciso do U2. O 3 talvez não sirva para nada. Esse é o ponto. Tá? Então, aí, claro, aí depende de você, né? Que informação que você quer, quanto de informação você quer armazenar nos seus dados. Aí, no caso, Então, é negativo, por exemplo, sei lá, do terceiro, que ele é gordinho, alto e asa curta, né? Aí, por exemplo, do 3 vai ser negativo porque o valor para asa comprida lá é negativo. isso. Tá. E porque o valor do peso é negativo, já que ele é gordo, vai somar o valor mais. do peso É irrelevante, né? É irrelevante. Mas entendi, por causa das asas compridas. Que é negativo, ele... Entendi. O 3 é quase um fator de desempate, né, professor? Exato, exatamente. Essa é a brincadeira. É um fator que talvez seja irrelevante. Então, veja, então, você desprezando o 3, você está desprezando a informação, mas essa informação agora está ocupando menos espaço na sua memória. Né? Então, quando você quer usar, por exemplo, esses dados para fazer uma classificação, talvez simplesmente usar esses eixos, o 1 e o 2, já te ajudem a entender uma classificação. Né? Eu posso, com a tabela original, eu não saberia classificar esses animais em 2 categorias. Né? Digamos que eu quero separar 2 categorias de pássaros. Quero separar em pássaros grandes e pequenos. E olhando os 3 dados é difícil. Agora, uma vez que eu tenho o 1, né? O 1 é a medida ótima para separar pássaro grande e pequeno. Então, eu pego todo o meu espectro de 1. Digamos que na minha tabela de dados está convertida para essa escala, as medidas de 1 de todos os pássaros vão de 0 a 100. Então, eu vou dizer, todos os pássaros que caíram de 50 para cima são grandes, todos os pássaros que caíram de 50 para baixo são pequenos. Então, eu classifiquei os pássaros em pequenos e grandes. Dentro dessa classificação, eu posso querer fazer uma segunda separação entre pássaros esbeltos e gordinhos. Né? Esbeltos e robustos, né? Para ser menos ofensivo. Então, eu posso, dentro de cada grupo de pequenos e grandes, eu posso separar eles ainda em esbeltos e robustos, pegando o espectro de U2 e separando em 2. Sacaram? Então, eu tenho aqui uma classificação, e veja que essa classificação ela foi uma classificação não supervisionada, porque em nenhum momento eu falei que eu queria medir altura e robustez. Né? Tamanho, grosso modo, e robustez. Ele simplesmente me deu que essas 3 medidas elas são as medidas ótimas para caracterizar a minha base de dados. E muitas vezes não vai te interessar essa interpretação, porque você vai querer fazer uma classificação que separa as suas informações em categorias, e o que essas categorias significam talvez nem seja importante. O importante é simplesmente separá-las. Porque você vai colocar isso dentro, você vai usar o código do PCA como um precursor para fazer um machine learning depois, e você vai associar valores altos de 1 a alguma ação, valores baixos de 1 a uma outra ação.
Aí o que é o 1 não me interessa. O importante é que eu crio categorias. Então é só um precursor classificatório, digamos assim. É só uma otimização do meu espaço de parâmetros e a possibilidade de eu reduzir o meu espaço de parâmetros a variáveis principais, a variáveis fundamentais. Mas essa interpretação nem sempre é necessária. Okay? É quase que um compactador de dados. É isso que importa. Um compactador de dados ótimo, que otimiza a informação. Sacaram? Um pouco mais clara a ideia? Sim, deu para entender. Saquei, senhor. A Bom, interpretação que é bem abstrata, mas eu achei mais interessante. Ela é abstrata. Porque depende do Ela que você quer, né? Depende de quais são os dados. Sim. Né? Ela é sempre abstrata. O PCA sempre é abstrato. Aí você tem aqui a brincadeira do Eigenfaces que a gente fez na aula passada, vou deixar vocês lerem. Vou passar esse texto para vocês lerem, aproveitar que eu achei, para vocês tentarem. Bom, aqui não tem quase nada do Eigenfaces, né? Mas eu passei lá o texto da Wikipedia, que eu acho que está bom na Wikipedia. Tem bastante coisa lá. Perdão. Bom, ok. Vamos recuperar aqui. Estou olhando para o relógio aqui para ver o que dá tempo de falar ainda. Certo. Então, beleza. Então, vamos pensar aqui. Entendemos o que é essa abstração. Deixa eu voltar aqui agora para a parte de teoria, que eu acho que eu estava vendo aqui as anotações que eu fiz na aula passada, e eu acho que eu desenhei uma matriz na ordem errada, na hora que eu estava passando para vocês. Troquei linhas por colunas. Deixa eu só aproveitar para dar uma revisada nisso, que é rápido e cabe no tempo que falta para a gente encerrar. Isso, aqui, ó. Essas tabelas de dados eu fiz. Opa, perdão. Essas tabelas de dados aqui eu fiz de forma errada. Deixa eu voltar atrás para explicar melhor aqui. Eu desenhei na sequência errada. Essa parte aqui de baixo, que a gente já entendeu. Vou apagar aqui embaixo por enquanto. Bom, vamos lá. Imagina que os seus dados, né, porque tudo que a gente viu aqui é baseado nessa tal da matriz de covariância, né, que é o que vai caracterizar os nossos eixos principais, porque os eixos principais são caracterizados pelas direções que têm maior variância. Então, para encontrar as direções que têm maior variância, a gente usa a matriz de covariância. Então, essa parte aqui em cima, eu acho que ficou claro, né, que a gente vai escolher média igual a 0 e a variância de x e y igual a 1 para evitar problemas de escala. Bom, a variância igual a 1 é para evitar problemas de escala, de unidades. E o 0 é para simplificar a vida, meramente para jogar fora esse termo aqui da definição de covariância. Então, veja, imagine que eu tenho, então, uma matriz M, que é uma matriz quadrada, de duas colunas, onde a primeira coluna representa os meus dados x1, a segunda coluna representa os meus dados x2. Então, eu tenho os dados aqui. A covariância, então, vai ser a média de xy, onde xy são dados diferentes, né? Pode ser, bom, talvez seja melhor chamar de xy aqui, para ficar compatível. A maneira com que eu posso fazer isso de forma ótima, pensando que eu tenho essa matriz, é eu transpor ela. Então, imagina aqui a matriz transposta. A matriz transposta eu vou ter na primeira linha o x, na segunda linha o y, né? Aqui está o x, aqui está o y. Então, a covariância vai ser... Bom, a diagonal vai ser a variância, né? Vai ser o x vezes o x. A outra diagonal vai ser a linha a coluna y com essa linha y.
E a covariância vai ser a coluna do x vezes a linha do y. E aqui eu fiz o produto antes na ordem errada. Aqui o que a gente quer fazer, só para não fazer errado de novo, eu quero, do jeito que está aqui, eu quero começar com esta matriz, né? Isso. Eu quero fazer M transposto vezes M. Perceba que essa matriz aqui, o tamanho dela, eu tenho N linhas e N linhas por 2 colunas, e essa aqui eu tenho 2 linhas por N colunas. Quando eu faço M vezes M transposta vezes M, a minha matriz vai ficar 2 por 2. Concorda? Sim. O que vai ser essa matriz, então? Então, o M transposto vai estar aqui, vai ser o X e o Y. Eu vou fazer o produto disso pela versão coluna, né? X e Y. Então, esses caras aqui, quando eu faço o produto, vai me dar basicamente a matriz de covariância, porque eu vou fazer o produto desta linha por essa daqui e somar, né? É o produto somado. Então, o produto somado, vamos escrever ele como sendo, eu vou escrever assim, x quadrado, tá? Não é bem uma média porque eu não dividi por n, né? Só fiz o produto e somei. Não estou dividindo por n. Mas vamos chamar de média, entre aspas, só falta dividir por n. Aqui eu vou ter a primeira linha vezes a segunda coluna. Então vai ser xy. Aqui embaixo eu vou ter yx, mas isso aqui é uma álgebra comutativa, então eu posso escrever xy também. Só o produto simples, somado, então é xy também. E aqui eu vou ter yy. Então, a menos de dividir por n, isso aqui é basicamente as médias desses produtos, que é essencialmente a covariância de x com y. Essa aqui é a matriz de covariância, onde cada elemento da matriz representa a covariância da linha com a coluna. Né? Seria a linha x e y. Né? E a diagonal é a variância da variável. Né? Da variável x quadrado, da variável y quadrado. Então, tipicamente, a diagonal vai ser... Bom, se você dividir por n, a diagonal vai ser 1. Né? Você está escolhendo variância igual. Dividir por 1 ou não é irrelevante. Dividir por n ou não é irrelevante, porque não muda os autovetores. Né? Se eu pegar essa matriz e multiplicar por uma constante, os autovetores são iguais. E os autovalores também não é interessante, não é importante o valor dos autovalores, o que importa é o valor relativo. Então, multiplicar por n, dividir por n vai ser irrelevante, porque você vai cancelar. Então, vamos chamar essa matriz de casão. Tá? E desta matriz, então, a gente vamos definir um problema de autovalores e autovetores. Eu vou ter aqui Ku igual a lambda U. Ou, vamos chamar de Kφ n, lambda n, φn. Então, eu tenho aqui um problema de autovalores e autovetores. Quero achar os autovalores e autovetores desta matriz. Na versão diagonal, né, depois de diagonalizada esta matriz, vamos chamar a versão diagonalizada dela de K barra, né, vamos chamar de lambda maiúsculo, vai ser, eu vou ter aqui um lambda 1, ou para usar a notação de Python, vou ter um lambda 0 e um lambda 1. A gente está interessado no maior autovalor, e os códigos de cálculo de autovalores sempre retornam do menor para o maior, né, ordenado. Então, o que interessa é o último índice. Então, se você for olhar os autovalores, você vai olhar sempre de trás para frente. Nos tutoriais, eles invertem isso, tá? Para inverter, você tem que pegar os autovalores e flipar o vetor para inverter qual é o último e qual é o primeiro. Tomar cuidado com essa brincadeira. Então, essa matriz aqui na versão diagonal dela, ela é uma matriz em que a covariância, a variância fora da diagonal é 0, e então as variáveis elas estão maximamente, tem a variância máxima de cada direção, né? Então você maximizou
otimizou os eixos para que não haja correlação, que a covariância entre x e y seja zero, ou entre os eixos otimizados seja zero, e a variância está só na diagonal. E você maximizou isso. O traço dessa matriz, lembrando que o traço de lambda, é basicamente a soma dos autovalores, não tem nenhum significado, mas é a nossa referência, né? E a gente vai calcular a variância explicada, né, como sendo essa razão. Ela vai ser o lambda n sobre o traço de k. Veja, esqueci de falar que o traço de k é igual ao traço de lambda, tá? Porque o traço é invariante. Então, o traço de k e o traço de lambda é a mesma coisa. Então, a variância explicada é basicamente aí o lambda n sobre lambda 0 mais lambda 1. Aqui eu vou dizer a variância explicada pelo eixo principal, pelo enésimo eixo principal, tá? Para cada eixo principal você tem uma variância explicada. Aí, se você considerar os 5 primeiros eixos principais, você tem que, para entender qual é a variância explicada do seu sistema como um todo, você soma a variância explicada de cada eixo, para pegar a variância explicada total. E como essa é a grandeza que importa, né? A variância explicada que importa, dividir por n aqui é irrelevante, porque se eu dividir por n aqui, ele vai cancelar nessa razão. Vai aparecer o 1 sobre n aqui e 1 sobre n aqui, então vai sempre cancelar. Por isso que tanto faz pensar que é só a soma ou se é a média propriamente dita. Ok? Então, essa é a variância explicada, e os φn's vão me dar os eixos principais. Então, se eu tinha essa estrutura aqui, do exemplo clássico lá, x e y, os meus dados estavam aqui, né? Os meus vetores que aparecem aqui, vamos chamar de U1 e U2, né? Em termos de vetor, você vai ter basicamente o seguinte: o φ1, por exemplo, ou o φ0, vamos começar do zero, né? O φ0, vamos chamar ele de A0, B0, e naturalmente o φ1 é A1, B1, ok? São os autovetores, sei lá qual é o valor que deu aqui, né? Os autovetores são vetores de duas componentes, só estou dando nome para eles. Aqui eu chamei de 1 e o 2, mas era mais adequado chamar de o 0 e o 1. Tá? Então, o 0 vai ser basicamente A0x mais B0y. Esse é o meu vetor. Então, a leitura do meu autovetor é essa. É a combinação linear dos meus vetores de base. E o 1 é A1x mais B1y. Do mesmo jeito que antes a gente interpretou os vetores o 1, o 2 e o 3, lá do exemplo dos pássaros, como sendo uma soma de altura, asa e peso, aqui também, os autovetores é uma soma da base, é uma soma dos elementos que são representados pela minha tabela de dados. Então, se eu estou pensando numa figura geométrica, os elementos são as coordenadas. Então, é A0 vezes a coordenada x, mais B0 vezes a coordenada y. Tá? Então, esse é o significado dos autovetores nessa estrutura mais matemática. Tá claro? Sim, Entenderam, professor. esse processo? Sim, deu para entender. Ok. Bom, essa é a matemática, essa é a física por detrás, né, do que está acontecendo. Você sair desse sistema bidimensional e ir para um sistema de 50 dimensões é a mesma coisa, só que, né, você não vai conseguir desenhar, mas é a mesma coisa, e você está otimizando os eixos. O que muda mesmo é quando você vai para um sistema extremamente abstrato, como o caso das autofaces. Eu vou explicar de novo as autofaces na aula que vem.
ok? E aí a gente vai avançando. Do mesmo jeito que eu expliquei isso aqui com um pouquinho mais de calma, na aula que vem eu explico um pouco mais de calma as autofaces para a gente entender elas como sendo basicamente uma representação multidimensional deste elemento aqui, tá? Ok. Por enquanto, eu queria que vocês continuassem dando uma lida nessa brincadeira e queria que vocês tentassem fazer o código, não vou nem passar como lista, mas queria que vocês tentassem fazer o código que faz esse tipo de figura aqui, ó, que pega os dados x e y, constrói os dados, calcula a matriz de covariância e traça o 0 e o 1. Tá? Tem 1000 tutoriais sobre isso, podem procurar os tutoriais de como fazer, e eu acho que a maneira com que eu fiz é mais limpa do que em qualquer tutorial que eu encontrei, tá? Mas façam aí por conta própria. Então eu queria que vocês fizessem exatamente essa figura aqui por enquanto. Vocês tentam, por favor, até a semana que vem? Até a aula que vem? Beleza, tentar. Tranquilo, senhor, tranquilo. Então é isso, gente. Então na quarta-feira que vem eu vou voltar a falar um pouco das autofaces e ver se vocês conseguiram fazer isso daqui. E aí eu vou caminhar para um pouco de machine learning, tá? Isso aqui era o precursor para a gente entender essa organização de dados. Beleza? Então até a quarta-feira, gente. Beleza, professor. Depois tem como o senhor escrever no Slack só o que é pra fazer, pra não esquecer? Manda já uma mensagem, eu acho. Certinho, então. Obrigado, viu? Bom, gente. Falou, Valeu, até mais. professor. Até mais. Até, tchau, tchau. Tchau. Tchau.